Abrindo a segunda rodada do Brasileirão no sábado tivemos Palmeiras e Goiás, América Mineiro e Juventude, Corinthians versus Avaí, Cuiabá encarou Fluminense. Vamos passar por todos os jogos da segunda rodada do Brasileirão, comentar todos os resultados e te deixar o mais informado possível do campeonato mais disputado do mundo, o Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Goiás. No detalhe do vídeo, o gol de Rony, praticamente no último lance do jogo, para igualar o marcador. Palmeiras e Goiás empataram em 1 a 1. O empate entre Palmeiras e Goiás deixou o torcedor indignado nas redes sociais. O meia Atuesta foi apontado pela torcida como o vilão da partida. Mesmo com poucas oportunidades, o jogador ainda não deu sua resposta, e nas redes sociais, muitas críticas ao meia do Palmeiras. O jogador, que chegou do LAFC, dos Estados Unidos, por quase 4 milhões de dólares, 18 milhões de reais. Apesar de ter recebido chance neste final de semana, Atuesta não é considerado titular do time do Palmeiras e por isso, geralmente acaba começando seus jogos no banco de reservas. Com gols de Iago Maidana 2 vezes, Felipe Azevedo e Pedrinho, o América conquistou os primeiros pontos no Campeonato Brasileiro diante do Juventude, com goleada por 4 a 1. Na noite deste sábado, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, o Coelho conquistou seus primeiros pontos na Série A, pela segunda rodada do Brasileirão. Roger Guedes dá show, faz 3 gols e Corinthians vence o Avaí. Na estreia no Campeonato Brasileiro, semana passada, contra o Botafogo, o Corinthians deixou Renato Augusto e Juliano no banco. Já neste sábado, na vitória por 3 a 0 sobre o Avaí, William e Paulinho começaram na reserva. Se dar ao luxo de abrir mão de atletas desse quilate e substituí-los com nomes como Maicon e Roger Guedes é algo raro no futebol brasileiro e uma ostentação de elenco que a própria torcida do Corinthians não estava acostumada a ver, e o Corinthians aplica mais uma goleada e faz um bom jogo pela segunda rodada do Brasileirão, vencendo o Avaí por 3 a 0. O ponto alto foi o primeiro tempo, quando os donos da casa sufocaram a saída de bola adversária e com triangulações e movimentações inteligentes, construíram boas jogadas. Em 50 dias, o trabalho de Vitor Pereira dá sinais claros de evolução. Após o empate na primeira rodada com o Santos em casa, o Fluminense foi até a Arena Pantanal e venceu o Cuiabá por 1 a 0, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da partida, porém, foi contra, do zagueiro Paulão, nos acréscimos do segundo tempo. Sendo assim, mesmo com um começo não muito bom no campeonato, o Fluminense chega a 4 pontos no campeonato com um empate e uma derrota. Já o Cuiabá perde uma boa chance em casa, e atualmente com uma vitória e uma derrota está com 3 pontos na tabela do Brasileirão. Santos vence Coritiba com gol contra em dia de Vila Belmiro lotada. No domingo por 2 a 1, na Vila Belmiro, em duelo válido pela segunda rodada do Brasileirão. Os gols foram marcados por Léo Baptistão e Henrique, contra. Léo Gamalho, de pênalti, descontou para os paranaenses. Flamengo contou com a estrela do técnico Paulo Souza para vencer o São Paulo por 3 a 1, no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico português fez substituições certeiras no segundo tempo. Na etapa inicial, o Flamengo abriu o placar com Gabigol e o tricolor, numa das poucas chegadas em toda a partida, empatou com Caleri. No segundo tempo, o jogo estava enroscado até Paulo Souza colocar Isla e Marinho. Minutos depois, Isla fez o segundo, e Marinho deu a assistência para Arrascaeta marcar o terceiro. Domina o São Paulo, e vence no Maracanã com estrela, de Paulo Souza. Atlético Mineiro vence Atlético Paranaense no Brasileirão. O triunfo foi o segundo do Atlético Mineiro no Brasileirão, o que deixa o atual campeão nacional com 6 pontos, igualado ao Corinthians na liderança, que leva vantagem pelo saldo de gols. Já o Atlético Paranaense ainda não pontuou no torneio, ocupando a lanterna. O Fortaleza sofre a segunda derrota no Campeonato Brasileiro. O tricolor foi vencido pelo Internacional por 2 a 1, de virada. As equipes se enfrentaram neste domingo, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Pikachu abriu o placar, mas D'Alessandro e Alemão viraram o marcador para os donos da casa. Os gols do RB Bragantino foram de Ítalo, Natan, Sorriso e Léo Ortiz. E a goleada ficou 4 a 1 para o RB Bragantino para cima do Atlético Goianiense, em um jogo bem movimentado que fechou a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo foi eficiente taticamente e venceu o Ceará por 3 a 1 na Arena Castelão.
O Ceará, por sua vez, perdeu a oportunidade de estar no G4, já que havia vencido o Palmeiras fora de casa na estreia. E assim chegamos ao fim deste vídeo, passando por todos os jogos da segunda rodada do Brasileirão. Deixe seu like e se inscreva-se no canal para acompanhar de perto seu clube no Brasileirão 2022. Tudo e todos os jogos da rodada do Brasileirão. Não deixe de nos apoiar e ficar ligado no campeonato. Até a próxima rodada, bye bye!